Amigos queridos, deixemo-nos envolver pela suave melodia da música que toca os nossos sentimentos mais purificados e nos remete aos páramos sublimes de Maria, Mãe de Jesus, Mãe amantíssima, que é por nós a humanidade da terra, e em nome de Jesus, nosso bom e amado Mestre, sentimos a presença destes servidores, incansáveis, tarefeiros da seara de Maria, arregimentados para socorrer a multidão de aflitos, para que a dor ceda lugar ao equilíbrio, à paz, à concórdia e à fé, que nesta oportunidade redentora da humanidade, a nossa fé se acenda como uma chama viva a clarear os nossos caminhos, a nos enxertar vigor, esperança e caridade. Que as infinitas bênçãos do seu amor, Senhor, nos envolvam hoje e sempre. Assim, Mestre amado, iniciamos as reflexões do Evangelho desta manhã. Obrigada, Senhor. Obrigada, amigos, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, não se pode servir a Deus e a Mamon. E para que nós possamos aprender a servir a Deus, neste capítulo, o Evangelho trouxe a parábola dos talentos, que já há bastante dias temos refletido nas suas nuances, porque a quem servimos? E o talento está à disposição do Espírito para ser multiplicado, para que ele se reverta em ações benéficas às nossas más tendências, que nos dê suporte aos nossos momentos de fragilidade, que possam estear a evolução do espírito através dos talentos quando multiplicados. E a parábola dos talentos, nós estamos aqui nesse momento da parábola daquele servidor que recebeu só um talento, evidenciando que esse um talento reflete a sua inexperiência, porque isso nos enquadra a grande maioria de nós, espíritos pouco experientes no amor e na caridade. E, portanto, temos recebido parcas possibilidades de multiplicação, mas que são imprescindíveis para a nossa evolução. Então, Senhor, sei que sois um homem duro, que ceifais onde não haveis semeado, e colheis onde nada haveis empregado. Por isso, como eu o temia, escondi vosso talento na terra. Ei-lo, restituo o que é vosso. Ontem nós falamos profundamente sobre isso, mas hoje nós queremos dizer que o Espírito pega o talento, que não é seu, mas que ele pode multiplicar, e a multiplicação vai impregnar o seu espírito dessa nova experiência. E ele vai devolver para quem? Para o próximo. Ele vai multiplicar benesses recebidas e devolver para o próximo. Porque se nós estamos dizendo que esse capítulo, ao servir a Deus, eu só vou servir a Deus através do próximo, como o próximo é a forma de Deus chegar em nós. Uma das formas de chegar em nós. Então, o talento eu recebo da misericórdia, eu desenvolvo valores na multiplicação desses talentos e eles vão servir ao próximo, para que eu possa servir a Deus.
Por isso que ele não é nosso originalmente. Mas esse servo que atemorizado, porque estava inseguro de inexperiência, ele pegou o talento, nem identificou que era importante, guardou e devolveu, não passou por ele. Quantas oportunidades, quantas que nós estivemos de olhos fechados e não percebemos para que se fosse multiplicado. Não percebemos. E atemorizados, guardamos. Ontem nós falamos do talento da amizade, né? Do talento da prontidão de servir. E hoje nós queremos falar de um dos talentos muito relevantes para o nosso progresso e que talvez a gente mereça refletir melhor sobre isso, que é o talento da mediunidade, que ontem a Ana começou a falar no livro Os Mensageiros, né, no fracasso de um planejamento reencarnatório, que está relacionado à questão da mediunidade. Os espíritos mostram que a mediunidade é de todos nós. É de todos nós, porque todos nós, em algum grau, podemos perceber o mundo espiritual. E esse é a proporção da nossa mediunidade. Em momento nenhum, a doutrina espírita mostra que a mediunidade ostensiva, ela tem um significado maior do que a mediunidade intuitiva, do que a mediunidade educativa, do que a mediunidade do bem, do que a mediunidade da alegria de alguém, do que a mediunidade e médiuns da esperança, né? Médiuns do incentivo à fé, médiuns do ato de servir. Então essa distinção ela é meramente ocasional, porque na realidade todos recebemos o talento do tempo para servir. E um dos instrumentos de aprendermos a servir é a mediunidade. Então, Emmanuel diz no Seara dos Médiuns, não é a mediunidade que te distingue, se ela é muito ostensiva, se você tem múltiplas mediunidades, isso não importa para a espiritualidade, amigos. A pessoa pode desenhar com a mão, com o pé, pode ter psicofonia, psicografia, psicometria, médium de transportes, de materialização, isso não importa, isso são classificações didáticas. Mas o que importa é o que eu faço da minha mediunidade, porque eu recebi. E se eu recebi, eu não devo esconder esse talento justificando, né, questões da minha personalidade. Questões que eu não quero me incomodar com a minha mediunidade. Porque quando o médium ele traz uma perturbação pessoal, não é a mediunidade que é perturbada. O que é perturbado é o médium. A mediunidade em si não é perturbada, porque ela é um recurso das potências divinas para nós aprendermos a servir. Então, o Emmanuel mostra aqui para nós, por exemplo, a ação do instrumento varia conforme a atitude do servidor. Então, o que mais importa é a atitude do servidor e não o instrumento. Às vezes, um instrumento precário, mas na mão de um bom servidor, ele é extremamente útil. E, às vezes, um instrumento muito complexo, mas o servidor, a nível de sentimento, não está pronto, aquilo o compromete. Porque é a enxada que enferruja. Uma enxada boa, de bom corte, mas por desuso, ela enferruja. O lavrador tem a enxada, entretanto, se preguiçoso, cede asilo à ferrugem. Então, o mais relevante nessa reflexão de hoje quanto à mediunidade, assim também a mediunidade, diz o Emmanuel, seja qual for o talento da mediunidade que te enriquece, busca primeiro o bem, na convicção de que o bem, a favor do próximo,
é o bem irrepreensível que podemos fazer. Esse é o talento da mediunidade. É o exercício do bem constante, de tal forma que o bem irrepreensível acrescenta em nós o valor a que nós viemos exercitar, que é o servir. Porque a mediunidade a serviço da caridade é aquela mediunidade que você já desenvolveu, ou deveríamos já ter desenvolvido, uma sensibilidade pela dor do próximo. E é para isso que o espírito às vezes vem com uma mediunidade mais expressiva, para que ele saia de uma indiferença e aprenda a sentir a dor do outro em si, porque ao nos aproximarmos de uma pessoa que não está bem, nós vamos sentir a dor dela. Nós vamos sentir o que é aquela, como aquela mente está funcionando, né? Assim eu falo por nós mesmos, né? Como isso é verdadeiro, quanto a gente absorve aquele campo mental para que a gente saia da indiferença. Então o talento da mediunidade nos tira da indiferença e nos requer uma doação, porque essa é a multiplicação do talento, é aquilo que eu faço dela. E quando eu multiplico em doações para o próximo, mesmo que a mediunidade seja aos olhos dos homens incipiente, aos olhos de Deus está sendo grandiosa, porque está a serviço da caridade. Eurípides trouxe nesse século uma reflexão profunda sobre a mediunidade, complementando o pensamento de Emmanuel, dizendo que toda a mediunidade da Terra vai se transformar nesse novo tempo numa mediunidade educativa e que os espíritos sublimes trazem uma mediunidade iluminativa, porque são capazes de nos iluminar com o processo de caridade que já possuem. E nós, educativa, porque a serviço do próximo, nós estaríamos sempre na sintonia dos bons espíritos. Isso que é educativo no talento da mediunidade. Uma mente que está, um coração que está o tempo todo no diapasão do ato de servir, ele está educando-se como espírito, educando a sua mediunidade. Mas a doutrina espírita mostra também, nos casos em que descreve, depois a Ana vai complementar, o quanto a falência mediúnica tem sido um dos maiores agravantes dos espíritas. O médium que exerceu a mediunidade a vida inteira e não multiplicou o talento, porque ficou recebendo o espírito sem parar, dando passe sem parar, mas não mudou o seu íntimo, não fez um processo educativo. Então a tendência desse espírito é exerceu, mas não serviu. Exerceu, mas não foi o ato de servir, porque dos seus sentimentos, muito pouco ou quase nada naquele momento ele utilizou. Então nós estamos querendo dizer que o talento da mediunidade muitas vezes tem sido interpretado de forma enganosa pela maioria de nós, né? Que achamos que a atividade mediúnica é em si mesma a multiplicação, e não é. Tanto isso é verdade, que nesses tempos de pandemia, onde as reuniões mediúnicas e desobsessão estão suspensas, e que para a grande maioria dos médiuns equilibrados, isso não fez diferença, porque estamos a serviço do Cristo mediunicamente, amparando, servindo, socorrendo, ombreando, e é este que é o talento. Para que a gente vá transitando aqui no planeta Terra de uma mediunidade muito sofrida para uma mediunidade educativa, onde estamos servindo a quem? E sairmos dos enganos de que a prática mediúnica em si resolve problemas. Muitas vezes, a prática mediúnica funciona como uma catarse, com uma liberação de um conteúdo que nem é depois compreendido. E isso tem sido o enterramento do talento. O espírito enterrou o talento, porque ele só liberou
aquele estado confusional de alguém, daqui a pouco outro alguém, e aquilo não teve, muitas vezes, um estímulo a profundas transformações. Então, a mediunidade desse milênio é uma mediunidade educativa, onde a nossa sintonia teria que estar num diapasão diferente, para que nós possamos aprender a servir e beneficiar o outro, que fôssemos canais, né, onde o benefício divino escoasse através dos nossos sentimentos. Benefícios que nem possuímos, mas que a misericórdia divina derrama sobre nós, para que sejamos instrumentos do benefício de alguém. Nós estamos demorando o nosso pensamento na parábola dos talentos, porque tudo que Jesus trouxe para nós é motivo de reflexão para sempre. Para sempre. Então, se nós ficarmos aqui refletindo 1 ano sobre a parábola, não chegaremos a tudo que ele queria dizer. Não. E na próxima reencarnação, se nós voltarmos a estudar essa parábola, ainda assim vamos aprender a mão cheia. E assim é tudo o que ele nos trouxe. Porque conforme nós vamos avançando em inteligência, em sentimento, nós vamos dilatando a nossa percepção e compreendendo que antes não imaginávamos ser daquela forma. E nesse momento nós estamos nos concentrando naquele que enterrou o seu talento para justamente nos identificarmos com isso e sairmos desta condição. Porque quando Jesus trouxe isso para nós, ele quis dizer para nós que por muitas e muitas e milhares de existências, nós fomos aqueles que enterramos. E pode ser que nesta estejamos na mesma posição. Então, refletir demoradamente nesse assunto pode nos auxiliar a sair desta condição. Por isso que vamos ainda permanecer algum tempo falando disso, para nos socorrer. E aí nós estamos utilizando desse capítulo dos mensageiros, capítulo 9, em que vários espíritos chegam ao mundo espiritual nesta condição, tendo enterrado o seu talento, e no caso aqui é a mediunidade, mas nós podemos interpretar sobre qualquer ângulo, não apenas a mediunidade. Então, ele começa assim: estavam numa sala conversando e uma senhora, bem idosa, pega a palavra. Só aí já é uma lição extraordinária. Por quê? Porque quando nós vamos ler lá no Céu e Inferno, sobre os espíritos felizes, nós vamos ver aqueles espíritos que desencarnam bem velhinhos e segundos. Tem um caso de um médico homeopata que ele conta isso. Segundos, minutos depois do desencarne, ele já se sente com 20 anos, sem ruga, sem cabelo branco, sem nada. Então, quando a gente começa a ler uma lição como essa, que ela começa assim: está todo mundo sentado, essas pessoas estão há muito tempo no mundo espiritual, e alguém começa assim: fiz quanto pude. Só essa frase já revela muita coisa perdida. Porque vamos pensar assim: será que Jesus chegou ao mundo espiritual? Será que Bezerra, Eurípides, fiz o que pude?
fiz o que deu. Só aí já revela uma situação a pensar. Então ela começa: fiz quanto pude, exclamava uma velhinha simpática, uma velhinha no mundo espiritual lá há tanto tempo conversando com as amigas, na condição de velhinha. Uma velhinha simpática para duas companheiras que a escutavam atentamente. No entanto, os laços de família são muito fortes. Olha como nós somos. Para justificar a sua falência, daquilo que ela veio fazer e não fez na Terra, ela pega um tema que é extraordinário para todos nós, que é uma bênção, que é um talento, e justifica os seus equívocos em cima daquilo que era instrumento de progresso. Porque nós somos assim. Nós temos necessidade de explicar para nós mesmos, para os outros, por que não deu certo. E aí, o nosso estado, muitas vezes de dificuldade íntima, é pegar os pontos que eram elementos de progresso para explicar por que nós não avançamos. Olha a importância de nós compreendermos isso. Então, ela deixa claro para a amiga que não deu certo o planejamento reencarnatório porque os laços de família são muito fortes. Algo se fazia ouvir sempre, com voz muito alta em meu espírito, compelindo-me ao empenho da tarefa. Mas, aí há uma pergunta: e o marido? Amâncio nunca se conformou. Se os enfermos me procuravam no receituário comum, agravava-se a neurastenia. Isso é muito comum na Terra, né? Quando um traz o compromisso com a mediunidade, a companheira ou o companheiro se irrita, tem ciúmes, não deixa, impede, fala que a pessoa está perdendo mais tempo na casa espírita do que com a família, que isso não está certo. Esse discurso dos espíritos descompromissados com o bem é um discurso muito comum. E realmente isso acontece. E muitas vezes o espírito realmente ele se enfronha no trabalho da casa espírita para fugir dos compromissos com a família. Então as duas coisas, elas realmente acontecem, né? Aqueles impedimentos da família, e nós estamos falando em relação à mediunidade, mas nós podemos falar em relação a qualquer coisa. Porque muitas vezes a família, aqueles membros que estão conosco, dificultam que nós realizemos certas tarefas que viemos fazer na Terra. Mas como nós lemos ontem, isso faz parte integrante do plano. Isso é parte. E se nós não compreendermos dessa forma, nós vamos sair por aí justificando a nossa inoperância. Se os companheiros de doutrina me convidavam aos estudos evangélicos, revoltava-se ciumento. Que pensam vocês? Chegava a mobilizar minhas filhas contra mim. Como seria possível, em tais circunstâncias, atender às obrigações mediúnicas? De novo, vamos substituir a palavra mediúnico por qualquer outra coisa, né?
Todavia, ponderou uma das senhoras que parecia mais segura de si. Sempre temos recursos e pretextos para fugir às nossas culpas. Encaremos nossos problemas com realismo. Há que convir que, com o socorro da boa vontade, sempre lhe ficariam alguns minutos na semana e algumas pequenas oportunidades para fazer o bem. Então nós vamos ver que todos nós somos médiuns. Obviamente que existem os ostensivos, mas a mediunidade intuitiva ou a mediunidade classificada em qualquer uma das categorias que nós espíritas conhecemos muito bem, é uma oportunidade extraordinária de nós fazermos o bem. E é necessário que nós nos perguntemos se existe de verdade alguma coisa na Terra que possa nos impedir de fazer o bem. Se existe. Então nós vamos responder que não existe. Não existe nenhuma circunstância que possa efetivamente nos impedir de fazer o bem. Se nós não fazemos o bem, o impedimento, antes de tudo, é íntimo. É íntimo. Então, ela continua. Talvez pudesse conquistar o entendimento do esposo e a colaboração afetuosa das filhas, se trabalhasse em silêncio, mostrando sincera disposição para o sacrifício. Nossos atos, Mariana, são muito mais contagiosos do que as nossas palavras. Então ela vai trazer para nós assim o quanto que enterrar um talento está relacionado a impedimentos íntimos, diretamente ligado à nossa personalidade. E como nós falamos ontem, há uma questão que é a principal, que impede que nós multipliquemos o nosso talento, que é o medo. Então, quantas vezes nós deixamos de fazer alguma coisa extremamente importante com o medo da reação de alguém? Com o medo do que alguém pode pensar, pode falar, pode fazer. E na medida que nós temos aquela convicção de que as nossas mínimas tarefas, elas precisam ser executadas, porque aquelas tarefas representam para nós um bem, é necessário que nós tenhamos aquilo que o Evangelho fala para nós, que é a coragem de opinião. E coragem de opinião não é enfrentar o outro, não é desrespeitar aqueles que estão conosco, mas é dar cabal cumprimento àquilo que nós viemos fazer, que nos cabe multiplicar. Sim, respondeu a interlocutora, emitindo voz diferente. Concordo com a observação. Em verdade, nunca pude sofrer a incompreensão dos meus sem reclamar. Olha a importância
dessa frase, nunca pude sofrer a incompreensão dos meus sem reclamar. Agora são palavras minhas. Sem blasfemar. Sem tumultuar. Então, como nós vamos servir, aqui do ponto de vista mediúnico, com indiferença? Como nós vamos servir com incompreensão? Como vamos servir revidando? Impossível. E aí, com isso nós vamos entendendo qual era mesmo a tarefa dela naquele lar com a mediunidade. E nós vamos, ao longo desses dias, trazendo essas histórias, que já deu o nosso tempo, amanhã a gente continua, trazendo essas histórias para que nós possamos analisar os detalhes de um planejamento simples como o nosso e aonde é que nós nos perdemos. E compreendendo isso, nós somos capazes de nos vigiar muito mais. Porque todos nós sabemos, através da doutrina espírita, que nos casos dos médiuns, a falência é quase total para quase todos. Porque eu quero exercer a mediunidade no dia que eu posso, na hora que eu posso. Quando convém, eu não quero deixar disso, eu não quero deixar daquilo. Isso aqui não dá, aquilo não dá. Eu tenho a minha família, eu tenho meu isso, eu tenho aquilo. Não é? Mas essa mediunidade foi posta no contexto dessa família, no contexto dessa dificuldade, nessa circunstância, com tudo isso. Então, nada disso é impedimento para o desenvolvimento daquilo que nós viemos fazer. Observar sobre esse aspecto pode nos auxiliar a, nesta existência, dar total aproveitamento aos talentos que trouxemos. Vamos fazer a prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, quanta alegria, Senhor, de nos reunirmos nesta manhã em Seu nome. Rogamos nesta hora a Sua presença entre nós. Buscamos nesse instante, Senhor, elevar o nosso pensamento para Te encontrar, para Te sentir a presença e nos abastecermos da Sua ternura, do Seu amor, da Sua compaixão para todos nós. Queremos Te agradecer, Mestre amado, pelas Tuas lições eternas que chegam aos nossos corações como um convite para que possamos nos tornar espíritos mais lúcidos, mais amorosos. Que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça, nos ampare, nos revigore, para que possamos cumprir o que viemos fazer na terra, Senhor. Toma nossas mãos, nossos corações, nossos pensamentos e nos faz espíritos operosos no bem, para servir todos os dias da nossa vida. Ampara, Mestre amado, nossos irmãos queridos, registrados nos cadernos de vibração da nossa casa.
para que eles possam sentir nesse momento a presença generosa desses espíritos socorristas, que sempre velam pelos doentes do corpo e da alma. Mil vezes obrigado, Senhor, pela sua presença em nossas vidas. E oramos pelo Brasil, por esta pátria amada, por nós brasileiros que viemos do mundo espiritual para construir nesta gleba, Senhor, sobre o amparo de Ismael, a pátria do Evangelho. Nós brasileiros viemos com este compromisso de sermos honestos, trabalhadores, operosos no bem. Cada um de nós possa assumir o seu posto e servir em seu nome, Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre.